Sementes de feijão sendo distribuídas, resultado de uma parceria que faz com que a gente tenha esse produto cada vez mais forte em Minas Gerais. Está acontecendo e quem está neste projeto é o governo de Minas por meio da Emater. O nosso programa de hoje fala sobre a questão alimentar, fala sobre a produção de alimentos como um todo. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos juntos aqui no nosso 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Bom demais ter você aqui no nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a distribuição de sementes de feijão e a partir dessa discussão, a gente entender um pouco do que as políticas públicas podem ser úteis no que diz respeito à nossa agricultura, à nossa agropecuária também, por que não? Vamos conversar agora com o diretor administrativo e financeiro da Emater, o Cláudio Bortolini. Muito obrigado, Cláudio, pela satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez no programa. Obrigado. Em nome da Emater e do governo de Minas, agradecemos o convite, né? Esperamos poder estar interagindo com você no sentido de explicar para a população a importância da aplicação dessas políticas públicas que visa, sobretudo, a segurança alimentar, né? Nós estamos falando de um produto que está na mesa de todos os brasileiros, do feijão. Pois é, e antes até de entrar nesse caso de Unai e a gente conversar sobre essa questão dessa unidade de Unai que vai receber essas sementes, quando a gente ouve, né, num programa como esse, as pessoas já começam a ficar mais habituadas a entender o que é, mas de repente tem alguém zapeando e não entende muito bem. Quando a gente ouve assim, distribuição de sementes, doação de sementes, parceria para sementes, na prática o que isso significa? Bom, isso significa, né, um trabalho do governo de Minas e da nossa empresa, que é a Emater, né, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, que é uma empresa dependente do governo de Minas, que firmou uma parceria, né, com os deputados da bancada mineira no Congresso Nacional. Então nós estamos falando de aquisições de sementes de altíssima qualidade, com altíssimo poder germinativo, né, apropriadas para todo o estado de Minas Gerais. Essa semana já iniciamos a entrega por uma das nossas unidades que está lá na região de Unai. Uhum. Porém, Fabiano, esse trabalho em parceria do governo com a bancada mineira e com a Emater, ele vai beneficiar 482 municípios. Então, em todas as regiões do estado, haverão municípios que serão beneficiados com uma semente de altíssima qualidade. Uhum. A nossa empresa vai, então, fez um processo de compra legal, está recebendo as sementes nas nossas unidades e vamos descentralizar os municípios. Uhum. Lá nos municípios, a Emater, em parceria com as lideranças, assessores, as prefeituras municipais, os prefeitos são os grandes parceiros, vão receber essa semente e lá vão identificar as famílias que têm mais necessidade e têm, vamos dizer assim, estão habilitadas ao plantio. Então a gente visa trabalhar com as famílias que têm maior necessidade de melhoria de segurança alimentar. Essas sementes serão distribuídas, o governo, através da Emater, vai fornecer a assistência técnica qualificada, né? E essas famílias produzindo as sementes, cada família deve receber em torno de 10 quilos de sementes de altíssima qualidade. Uhum. Essas 10 quilos de semente bem plantadas teriam um potencial de até 600 quilos. Ou seja, essas famílias poderão guardar o feijão para a sua alimentação e fazer a venda do excedente para o mercado, para mercados institucionais, como o Programa de Alimentação Escolar. Uhum. Então, assim, nós estamos com essa ação do governo
buscando beneficiar 50.900 famílias, né? Nós estamos falando em 50.900 embalagens de feijão de uma parceria pública, federal, estadual, municipal, que vai chegar lá na ponta para quem mais tem necessidade. Perfeito. Então, na prática, você está numa tacada só, ajudando o produtor e ajudando aquela família que, de certa forma, tem neste momento social do Brasil, que é difícil, a dificuldade de colocar o principal alimento da produção brasileira no prato, né? Exatamente. Essas famílias são o público-alvo da Emater de Minas Gerais. A existência da empresa de assistência técnica é para cuidar das famílias mais necessitadas, de alguns clientes que a gente chama até de agricultores familiares, que podem acessar políticas públicas nessa natureza, mais famílias pequenas, pequenos produtores, que vêm diversificar a produção. Então, 10 quilos de semente de feijão pode ser plantado em pequenas áreas, pode ser plantado em consorciação com frutas, com café, ou seja, em pequenas áreas, ele vai poder produzir o alimento, garantir para que ele tenha esse alimento para consumir na família, vender o excedente, e ainda são sementes de altíssima qualidade, sementes básicas, agronomicamente dizendo, que podem ser guardadas para um segundo ou terceiro plantio. Então, isso tudo vai ser orientado ao agricultor pelos extensionistas da Emater e do governo de Minas Gerais. Perfeito. E esse material, como é que ele foi adquirido? Foi por meio de licitação? Como é que aconteceu essa aquisição? Exatamente. A gente busca no governo fazer parcerias federais e com deputados e outros parlamentares. Então, foi o objeto de um convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os parlamentares têm as verbas das emendas, e eles então se juntaram, se uniram e direcionaram um volume grande de recursos, nós estamos falando em cerca de 8 milhões de reais, que foram passados para a Emater através de convênio federal. Então, a parceria Emater, Governo de Minas, Ministério da Agricultura, um convênio, né, que foi firmado, assinado, onde a nossa empresa promoveu a licitação. Foi feito um processo licitatório, né, onde tivemos várias empresas participando e tivemos a felicidade de uma empresa idônea do estado de Minas Gerais ter ganhado o certame e estar já em fase de entrega dessas sementes para a gente. Então, tudo está correndo bem e dentro de uma normalidade para que essas sementes possam ser plantadas mais tardar segunda quinzena de fevereiro, primeira quinzena de março. Onde começa aí a segunda safra do feijão, né? Exatamente. E essa safra, a gente pode comparar esse projeto a outros, pegando esse exemplo do feijão, a gente tem aí outros produtos. O arroz, por exemplo, é um produto um pouco mais complexo, né, na questão da produção, mas outros produtos a gente pode pegar esse exemplo e transformar como mote. Hoje a gente já tem essa experiência? A nossa empresa, a Emater, e o governo já tem essa experiência. Existe inclusive um programa estadual, programa chamado de Minas Sem Fome, onde a gente visa, né, o fortalecimento da produção de grãos, de hortaliças, de frutas. Então, você pode seguir o exemplo para o fornecimento de mudas, de outras sementes. Já fizemos com milho, já fizemos com arroz, embora não seja tradicional. Agora, o feijão é interessante porque em pequenas áreas, e você pode plantar consorciado. O que é isso? Um produtor que tem uma pequena área de café, ele pode plantar o feijão no meio do café e vai ter as duas culturas. Então, a gente já faz isso. Por que não agora milho e outras variedades? Porque nós não estamos na época do plantio de agricultores familiares dessas culturas. Perfeito. E o feijão vai encaixar na época de plantio. Então, esse é o motivo do feijão, além da questão da segurança alimentar. E como eu disse, toda família, né, tem o feijão ali na mesa pelo menos uma vez por dia, é o que a gente espera. E tem muitos produtores que têm dificuldade hoje de adquirir essas sementes, tem essa dificuldade de alguma forma, é possível, porque muito se fala, né, a gente discute muito,
vai discutir muito nesse ano de 2023 aqui no AgroB, a questão do financiamento agrário, do crédito rural. Agora, parece simples, mas não é, né? A semente, o custeio da semente acaba sendo algo difícil se a gente pegar determinada realidade do produtor. Veja bem, é muito interessante a sua colocação, e a Emater é o braço do governo de Minas para levar, difundir essas tecnologias. Nós temos 804 convênios em 853 municípios. Então, não é tradicional o plantio de feijão em todas as regiões mineiras. Então, veja bem, do ponto de vista de logística, você não consegue encontrar uma semente com essa qualidade em diversos municípios, em diversas casas da lavoura, em diversas áreas de comércio. Com essa parceria, a Emater consegue fazer, junto com as prefeituras municipais, essa logística. Então, muitas famílias dessas, pessoas pobres que não têm acesso, vão ter acesso, como eu disse, cerca de 480 municípios vão ter acesso a sementes de altíssima qualidade e que podem ser guardadas e plantadas por 2 ou até 3 vezes. Então é um projeto que não é só de curto prazo, ele é um projeto que vai ajudar as famílias no médio e longo prazo. Como é que é a receptividade em relação a esse programa por parte até dos produtores? Olha, Fabiano, é fantástica, fantástica. Então veja bem, nós tivemos aí um esforço grande do governo e de todos os parlamentares da bancada mineira do agronegócio. Mesmo assim, vamos beneficiar 480 municípios. Então, muitas vezes, tem um indicativo de 50 embalagens por município e lá você tem 100 pessoas, 120 pessoas. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar é importante. A receptividade é muito boa por parte dos agricultores, porque eles realmente necessitam. E os agricultores familiares, eles têm a característica de acreditar na marca Emater Governo de Minas. Perfeito. É uma empresa que vai fazer 75 anos nesse ano, é pioneira no ramo, e a gente de fato vai levar semente, vai levar assistência técnica, vai ajudar se tiver alguma doença na lavoura. Então o agricultor ele se sente acolhido, ele se sente parte do processo, e isso é muito importante. Então, é uma acolhida fantástica. Ô Cláudio, o programa está muito bom, o bate-papo está muito legal, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta eu quero entender um pouquinho mais dessa proximidade aí da Emater com esses projetos. E já que a gente deu a dica aqui da mandioca, de outros produtos, o que tem de planejamento, tem de programação? Imagino que você ficou pensando aí, né? Se já tem algo. A gente vai para o intervalo rapidinho, agradecendo demais a você que está aqui com a gente. E vamos falar aqui dessa questão do feijão e de muito mais outros assuntos legais. É rapidinho.